36 anos, 28 municípios paulistas se juntaram com um objetivo em comum: o desenvolvimento da região do Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo. A principal atuação do Codivar é relacionamento governamental. Ele faz a interlocução entre o governo estadual e o governo federal e os 28 municípios que fazem parte do nosso consórcio. Dentro do Codivar hoje, nós temos 9 câmaras técnicas que atuam em diversas áreas, entre elas turismo, meio ambiente, cultura, agricultura. As nossas características são muito semelhantes, somos pequenos municípios, temos acho que 3 ou 4 que são municípios com mais de 50 mil habitantes, o resto todos somos bem menores. Então o consórcio ele serve como uma ponte, não é? Para levar as nossas demandas, para articular ideias regionais. As principais demandas da população sempre foi a melhoria nos serviços de saúde. Por isso, em 2001, o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira e Litoral Sul, o Codivar, se dividiu e passou a ser também Consaúde, um consórcio voltado exclusivamente a buscar investimentos e melhorias para a área em todo o Vale do Ribeira. Nós fazemos as nossas licitações consorciadas, as atas de registro de preço de medicamento, material médico hospitalar e outras demandas que os municípios têm o interesse em contratar, mas têm alguma dificuldade de acesso ao mercado por comprar sozinho, para ter acesso ao mercado aos produtos de maior qualidade, né, e, sobretudo, diminuindo o preço. O Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua é o principal da região e atende desde os habitantes das ilhas do Vale do Ribeira até a população de cidades maiores, como Pariquera-Sul, onde o hospital está localizado. A minha esposa teve câncer, teve que fazer a rádio lá em Santos e sofreu muito, tinha que sair daqui 2 horas da manhã e agora chegando aqui em Pariquera melhora muito, né? O atendimento quando eu preciso, quando tem que ir, para mim é ótimo. Os exames de ultrassom, né, mamografia, essas coisas, é bom. Para você ter uma ideia, eu tinha plano de saúde e eu cancelei porque o SUS me atendia melhor. A gente tem experimentado nos últimos 2 anos uma melhora nos nossos indicadores de produtividade para atendimento à população, diminuindo o tempo de atendimento, sobretudo na parte no agendamento da cirurgia. Uma das principais e mais recentes conquistas teve grande participação dos deputados estaduais de São Paulo. Com amplo apoio do presidente da Alesp, André do Prado, a cidade de Barra do Turvo recebe a pavimentação e manutenção da estrada que liga o município até Iporanga e facilita o acesso ao estado do Paraná. A estrada municipal API 010 também faz parte da rota e será revitalizada e vai facilitar o trajeto entre Apiaí e Itaoca. Muito, muito importante, todo o pessoal que vem do sul do país para o turismo do Petar, né, do Alto Ribeira, todas estas regiões, tinham que dar uma volta enorme lá por Jacupiranga e Eldorado, passando por dentro da Barra do Turvo, então agora se torna muito mais viável. Agora, o Codivar busca se tornar um consórcio público para facilitar o licenciamento ambiental e para que o desenvolvimento de projetos, especialmente nas áreas de turismo e educação, recebam suporte do poder público estadual e federal. A gente sabe que a partir do momento que o nosso consórcio se transformar em um consórcio público, a gente tem condições maiores de dar suporte para os municípios, de dar mais estrutura, de fazer licitações, de fazer atas, de dar um suporte ainda maior do que a gente já faz hoje para os municípios. Olá, tudo bem? Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado do nosso país, com informação de qualidade e interesse da população. Hoje, o Conexão Paulista destaca como os consórcios intermunicipais, com o trabalho em conjunto das cidades, têm ajudado, têm melhorado a vida da população, em especial dos paulistas. Na nossa reportagem de abertura, adiantamos um pouco sobre o importante trabalho do consórcio entre os municípios do Vale do Ribeira e Litoral Sul. E vamos saber
Muito mais com o entrevistado de hoje aqui no Conexão Paulista. Nos estúdios da Rede Alesp, nós temos o prazer de receber Wagner Bento da Costa, presidente do Codivar. Bem-vindo, muito obrigada por ter viajado centenas de quilômetros para estar conosco aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço, né? Falar com o Daniel, Priscila, Renata, né? E dizer para nós uma satisfação, né? Ser convidados para estar fomentando um pouco mais do nosso espaço, que é o nosso refúgio, que é o Vale do Ribeira. E me acompanham nesta edição a repórter Priscila Doroche, muito obrigada pela participação, e nosso editor-chefe Daniel Mori, ambos aqui da Rede Alesp. Muito obrigada. Conta pra gente, qual a importância do Codivar para toda essa população, para esses 28 municípios do Vale do Ribeira, que hoje somam aproximadamente 500 mil de habitantes? A importância que a gente sempre fala, né, é que você dá condições aos prefeitos de estar capacitando a sua equipe técnica para fazer projetos, né? Nós temos hoje no Codivar 9 câmeras técnicas, né? A mais famosa, vamos dizer assim, e já a que foi pioneira foi da educação, né? E isso faz com que os municípios tenham resultados importantes na educação, né? Hoje também nós vamos falar bastante aqui da questão da Câmara Técnica de Agricultura, Câmara Técnica também de Turismo, né? Vocês viram aí as belezas do Vale do Ribeira, então isso faz com que as prefeituras se capacitem para poder receber recursos e investimentos para o desenvolvimento do nosso Vale do Ribeira. E a nossa missão é dar suporte aos prefeitos. Priscila Doroche. Presidente, nessa sua resposta de dar suporte aos prefeitos, eu pergunto para o senhor a grande importância de transformar desafios em oportunidade, e aí a gente sabe, o senhor já destacou na abertura, a importância do consórcio, porque todas as cidades elas têm desafios comuns. É a saúde, como nós vimos na reportagem, é o transporte, a infraestrutura, o meio ambiente, e a gente sabe a importância do consórcio quando a gente fala do diálogo para buscar, né, essas oportunidades, os desafios comuns e transformar em soluções. Com certeza. E para nós é um desafio, porque nós estamos numa região onde 68% da Mata Atlântica do estado de São Paulo está no Vale do Ribeira. 25% fazendo uma referência ao Brasil, né? Então, é uma região ainda onde nós temos que estar preservando essa área, tanto na parte de Mata Atlântica, também na parte de recursos hídricos, né, que são muitos. E o maior desafio nosso é aplicar o desenvolvimento sustentável, né, onde você tem que desenvolver e ser sustentável ao mesmo tempo, né? E isso a gente vê com olhos do que é possível fazer isso através do turismo, né, que é o nosso petróleo verde, como diz o nosso governador Tarcísio, né? E assim, eu vejo que o Vale do Ribeira está tendo um alcance muito grande, né? Esse espaço que vocês estão nos dando hoje é importantíssimo para marcar assim o território do Vale do Ribeira como uma área de preservação, mas também de turismo, onde as pessoas podem ir lá e explorar na questão do turismo, né? Temos praias, temos cavernas, temos rios, temos cachoeiras, né? Uma infinidade de lugares maravilhosos para conhecer. Daniel. Olha, a gente fazendo a pesquisa aqui sobre consórcios, né? Descobrimos que o conceito surgiu lá na Europa depois da Segunda Guerra. Ou seja, cidades destruídas que buscaram se reconstruir, e uma forma delas se reconstruírem foi nessa união, nesse consórcio. Então, lá surgiu esse conceito. No Brasil chega aqui por volta da década de 70, 80, e hoje no estado a gente já tem 49, 50 consórcios ativos. Queria saber qual que foi o ponto de partida, lá 36 anos atrás, assim, o caso, o fato, o acontecimento que despertou talvez essa iniciativa da cidade se unir e, olha, vamos trabalhar junto que vai ser melhor para todos nós. Então, a gente sabe que o Vale do Ribeira, da região do estado de São Paulo, é o menor IDH, né? E vendo isso, o prefeito da época de Juquiá, Tunico Alonso, ele reuniu os prefeitos da região e falou, se nós quiser, né, crescer e desenvolver, nós temos que se unir, porque sozinho a gente não vai chegar a lugar algum.
Então, eles se reuniram, né, montaram o consórcio e dali para frente só veio o crescimento, né? E hoje eu falo porque eu sei os desafios que é você estar de presidente num consórcio e uma região, vamos falar bem a verdade, com pouco voto, com um número pouco de votos. Então, geralmente as pessoas que estão na política, eles veem uma região como voto, oportunidade deles investirem, né? E nossa região não tem esse chamariz de um número de votos. Então, eles se reuniram para chamar a atenção das pessoas, para que, vamos lá, juntos somos mais fortes, então vamos montar o consórcio para chamar a atenção. E tivemos até um deputado, né, o Samuel Moreira, que foi presidente dessa casa, que ele hoje é prefeito de Registro. Então, eu vejo assim que isso alavancou oportunidades, né? Hoje nós pegamos o consórcio numa situação muito melhor, né? Para vocês terem uma noção, a Câmara Técnica de Educação foi uma das pioneiras, né? Foi uma das pioneiras. Então, hoje a gente tem muito orgulho de estar à frente do consórcio e os resultados estão aí à frente, né? Esses dias estávamos em 3 cidades, Ilha Comprida, Itaoca, Itapiraí, entregando selo de turismo. Gente, vocês não têm noção a importância que é isso, que é esse prêmio para aqueles empreendedores, para aqueles microempresários, né? Aqueles donos de hotel, pessoas que mexem com artesanato, restaurante. Eles sabem a importância de ter uma placa lá em parceria com o Sebrae e falar assim, ó, eu sou uma referência. E assim, e não é uma escolha política essa premiação, é uma escolha técnica. De 300, só 80 foram contemplados no final. Então, é uma escolha técnica e as pessoas estão imbuídas em querer desenvolver no Vale do Ribeira, isso que a gente acha mais importante. Inclusive, em função desses consórcios, e se me permite tratá-lo por você, Wagner Costa, você é prefeito de Pariquera-Sul. Sim. E o Vale do Ribeira tem um destaque nacional na questão da educação, porque eu mesmo falei que, enquanto repórter, estive lá 15 anos atrás, aproximadamente, visitando Barra do Chapéu, que Barra do Chapéu ganhou um prêmio nacional na área da educação. E você falava antes do programa que também o seu município foi premiado durante a pandemia do Covid, correto? Sim. E a gente acha que a gente está esquecido, né? Que ninguém tá olhando por nós. Mas não, gente, a gente tem que buscar, sabe, novas alternativas. Eu falo que o prefeito ele tem que ser uma pessoa que tem que improvisar, né? Tem que não dar desse jeito, você tem que fazer de outro, porque assim, é muita cobrança, você tem que levar na porta do cidadão ali, qualidade de vida, né? Lazer e tudo que uma população precisa. E a gente sabe as dificuldades do município pequeno. Falei há pouco a questão da premiação da TV Bandeirantes, né? E aí eu fui buscar a questão de dados, né? E o Vale do Ribeira, ele é rico, gente. O Vale do Ribeira é rico. O governador Tarcísio tem um olhar muito especial pelo Vale do Ribeira. O nosso presidente da Lespe aqui, André do Prado, ele tem nos apoiado muito. Eu até falei, André, se fosse em outra região, não levaria essa pavimentação de Barra do Turvo e Poranga, sabe? Porque são 10 mil habitantes só, gente, sabe? Então, foi investido, eu não falo gasto, vocês podem ter certeza, eu só falo investimento. Investido quase 100 milhões de reais para você pavimentar, para você dar condições, como o prefeito Vitor de Barra do Turvo falou, pessoas do Sul que querem conhecer as cavernas ali, que são catalogadas mais de 300 cavernas, né? É o conjunto de cavernas onde tem o maior complexo de cavernas do Brasil, que é Iporanga, né? Uma cidade pequenininha, mas maravilhosa de conhecer. Então, o Vale todo tem essa magia, né? Essa questão gostosa de você querer conhecer. Cananéia tem os golfinhos, né? Então, é um negócio bacana. Eu sinto muito orgulho
sinto muito prazer em estar hoje de presidente do Codivar e poder estar dando uma contribuição. Uma curiosidade apenas, Pariquera tem quantos habitantes? Tem 19.322. Desceu. Presidente, o senhor deu vários exemplos e a gente que acompanha e mostra aqui na programação da Rede Alesp tudo o que acontece nos 645 municípios. A gente sabe, e não é nós jornalistas, profissionais da comunicação que estamos falando, a população fala o quanto a pavimentação é importante para atrair investimento para as cidades, para os municípios, para toda uma região e até mesmo para o deslocamento, né? A gente sabe que muitas famílias trabalham em um município por ser muito próximo e residem em outro município. E aí eu queria destacar com o senhor e gostaria muito que o senhor falasse sobre a importância dessa questão da cultura local, porque a gente sabe que o Vale, que o senhor está aqui representando como presidente, né, do consórcio, é uma das regiões do estado de São Paulo, inclusive a gente já ouviu isso do próprio governador Tarcísio de Freitas, do presidente aqui da Alesp, André do Prado, que valoriza muito a cultura local. E quando a gente fala de valorização de cultura local, a gente sabe que é acredito eu, na minha opinião, dos principais requisitos que atrai o turismo, né? Porque quando a população se identifica com a cultura, ela trabalha em prol desse desenvolvimento. Perfeito. Para você ver como que é as coisas, né? Quando a gente assumiu o governo em 2013, nós tínhamos apenas 18% de pavimentação na área urbana. Então, é muito pouco. Então, como que você vai trazer investidores? Como que você vai fazer com que as pessoas do seu município queiram permanecer na cidade? Sem o mínimo que é a infraestrutura, né? Você comentou sobre a questão da infraestrutura. Hoje eu vejo assim que o Vale do Ribeira está recebendo muita questão de investimento na questão da infraestrutura, até pela questão da mobilidade urbana, né, da acessibilidade, que hoje é algo que é obrigação de nós, né, gestores, estar levando na porta da casa das pessoas. E assim, o André do Prado, eu acho que é um dos deputados mais atuantes no Vale do Ribeira, né? Ele falou que ele pegou o Vale do Ribeira adotou o Vale do Ribeira, e é uma verdade quando ele fala isso aí. O André do Prado esteve em Pariquera em 2010 a primeira vez, num golzinho, que ele chegou lá fazendo campanha, né? Para você ver. Novo ainda, ele continua novo, mas eu acho que tem maquiagem que ele usa bastante, mas brincadeira à parte. O André é uma pessoa querida, a gente trata o André como se fosse uma pessoa da família, né? E a gente vê que esse envolvimento que ele tem do Vale do Ribeira, ele trouxe com isso também os investimentos necessários. E não tem um município que não há investimento do Estado, né? Eu vejo que o Estado de São Paulo hoje, ele tem um olhar diferenciado com o Vale do Ribeira. Presidente, só vou pedir um spoiler do Daniel, mas curtinho, que daqui a pouco a gente volta para o intervalo. O que você vai querer falar no próximo bloco? A gente está falando um pouco do trabalho de prefeito. Eu vou querer saber como é que é o trabalho de prefeito e como é que é o trabalho de presidente do consórcio, que eu acho que isso é interessante para o nosso telespectador entender a diferença. Tá bom? É isso. Só um minutinho. Você que está do outro lado aí nos acompanhando, Conexão Paulista faz um breve intervalo. Voltaremos em instantes com mais perguntas, mais respostas do presidente do Codivar, Wagner Costa. É rapidinho. Conexão Paulista está de volta com o nosso convidado de hoje, Wagner da Costa, presidente do Codivar, o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira e Litoral Sul. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Daniel Mori, você deu um spoiler, agora vamos à pergunta ao nosso melhor formulada. Sim. O senhor, além de presidente do consórcio, é também prefeito da cidade de Pariquera-Açu. Queria saber como que qual é a diferença do trabalho do prefeito e do trabalho do presidente da Codivar, até para explicar para as pessoas como é que é o trabalho dentro do consórcio. Qual que é a diferença, explicar para a gente? Então, é bem corrido, né? Eu costumo fazer uma analogia, né?
falando das nossas esposas, né? Nossas companheiras que muitas das vezes têm 2, 3 As jornadas, né? Muitas vezes trabalha lá, chega em casa, ela tem que cuidar do filho, tem que lavar a louça, tem que cozinhar. E o presidente do Codivar também é muito parecido, né? Você tem suas obrigações no seu município e você tem que estar fazendo ainda o atendimento aos prefeitos, né? A nossa população, correndo atrás de projetos. Os projetos são bastantes e a gente conta bastante com o apoio tanto do superintendente, o Fábio, como também da Tatiane, que é a nossa secretária lá executiva, que fica lá no QG só assessorando nós e nos ajudando bastante. E a sede é onde? Eu queria saber também, é um trabalho mais de planejamento, o trabalho do consórcio? Sim. Enquanto o prefeito tem o planejamento também, mas cuida do dia a dia, ali, o consórcio faz mais o planejamento. Sim, nós se reunimos, né, e para fazer o planejamento, a sede fica em Juquiá, né, e eu falo assim, o planejamento é feito em cima das necessidades do Vale do Ribeira, sempre discutido com os prefeitos, e o que nos auxilia muito é as câmaras técnicas, né? De turismo, de meio ambiente, da educação. Então, são câmaras técnicas que os técnicos, o serviço é puro técnico, ele não tem essa questão política, é mais técnico mesmo. Então, ele se discute e um vai fazendo um trabalho de troca de experiência, né? O que você está fazendo no seu município, o que eu posso fazer no meu. Aí eles fazem um intercâmbio lá e dali saem as ideias e depois é passado para a gente passa para os prefeitos e os projetos são executados. Agora, presidente, a nossa repórter Beatriz Moreno, que esteve lá nestes últimos dias em toda a região do Vale do Ribeira, conversando com a população, e constatou na prática que uma das maiores questões, e isso também ficou provado pelas audiências públicas, uma das maiores necessidades da população de toda a região diz respeito à saúde. Eu, inclusive, me recordo que o secretário estadual da Saúde, Eleusio Paiva, aqui no Conexão Paulista, no ano passado, falava da importância sobre a questão das especialidades ou mesmo da telemedicina para que um especialista daqui atendesse lá. Gostaria que o senhor falasse desse aspecto. Para falar da saúde é um negócio bem interessante, né? Tem 2 polos de saúde, vamos dizer assim. Em Registro tem um hospital de alta complexidade, né? Tem um hospital lá, o Hospital São João, que está sendo reformulado agora também. E em Pariquera tem o Hospital Regional, Leopoldo Bevilacqua, que ele foi construído na década de 50, Demar Pereira de Barros. E hoje tem o AME, Luci Montoro, e tem ali a radioterapia, né, que está em fase já de inauguração também. E a gente vê que a telemedicina hoje é uma realidade, gente. Não tem como você fugir, né? Eu estava conversando há pouco com um médico e ele falou, prefeito, essa questão da telemedicina não é para amanhã, é para ontem, sabe? É uma situação que você está na zona rural, você com o seu próprio celular, você consegue passar por uma consulta, né? Então, diagnosticar ali o que você está sentindo, a dificuldade que você tem ali, e a telemedicina hoje é uma realidade, que as pessoas vão ver que cada dia mais vai estar no seu dia a dia para poder estar tendo no seu dia a dia ali esse tratamento, né? E a gente vê que a saúde é uma coisa complexa. Eu costumo falar na minha cidade que você nasce utilizando os equipamentos de saúde, até você ir com o Papai do Céu, você utiliza, né? A educação, você utiliza ela por uma parte da sua vida, né? A rede de educação normal, você utiliza de uma parte da vida, mas a saúde você usa ela para toda a vida. E é uma complexidade muito grande, né? Porque lá que nós somos bem atendidos através do AME, do Simon Toro, do hospital,
Tem um ambulatorial lá também, né? O ambulatório lá, regional está em Pariquera-Sul. A gente vê que desce ônibus e van e carros para as pessoas de todo o Vale do Ribeira para em Pariquera. Então, a gente vê uma necessidade de investimento. Eleusis esteve lá em Pariquera-Sul. Acho que em breve vai ser inaugurado o Hospital de Pariquera, né? O novo hospital lá, ampliação do hospital. E eu vejo assim que é uma área que a gente tem que investir muito, né? Inclusive aqui na Lesp teve uma mudança da lei na questão de investir mais na saúde, né? Tirar um pouco da educação e passar para a saúde. E eu acho que foi um acerto que foi feito, porque é uma necessidade, gente, sabe? É uma necessidade e a gente sabe que sem saúde a gente não é nada. A gente necessita ter uma vida proativa, uma vida com saúde. Longeva, né? Priscila. Prefeito, presidente, quando a gente fala de saúde, acredito eu, na minha opinião, que mais do que nunca, e o senhor como prefeito e como presidente constata isso no dia a dia, está muito ligado à questão do meio ambiente. Quando a gente fala do meio ambiente, a gente precisa da água para a saúde, a gente precisa do saneamento básico para a saúde, da pavimentação, da infraestrutura, como nós falamos, também para a saúde, porque a gente sabe, né, que se não tem uma boa infraestrutura de pavimentação, doenças respiratórias aí, o número grande que outros estados mostram frente ao Brasil. E eu queria que o senhor falasse da importância, eu sei que o senhor tem uma formação, né, e conhece muito dessa questão ambiental, e quando a gente fala especificamente do incentivo do ICMS verde, porque a gente sabe que os municípios esperam por isso, é uma quantia, é um valor muito representativo para os cofres públicos, e a gente sabe que quando tem investimento, quando o dinheiro ali, mais popularmente falando, vai chegar, o trabalho, né? A gente trabalha mais para que aquela situação ela aconteça mais rápido. Sim, e a gente tem uma gratidão enorme pelo nosso presidente, André do Prado, porque essa foi uma demanda que o Codivar levou até o André do Prado e ele levou para o nosso governador. E o nosso governador imediatamente já enviou aqui à Lesp o projeto de lei que criou esse ICMS verde, né? E isso, eu falo que foi uma compensação muito importante que nós recebemos do Vale do Ribeira. Porque você veja bem, você fica impedido de fazer alguns investimentos, de levar empresas, né, para a nossa região, mas você tem o que em troca? Você sendo impedido de você levar empresas para investir no Vale do Ribeira e ter, ao mesmo tempo, a obrigação de você preservar essa área de preservação, que é o Vale do Ribeira, para todo o estado de São Paulo. Então, essa foi uma justiça importante que o André do Prado e o governador tiveram a sensibilidade de dar para nós, né, de nos ajudar nessa questão. E eu vou falar para vocês aqui, viu, Renata, Daniel e Priscila. Os prefeitos, eles não acreditavam que isso seria possível, tá? Porque fazia muito tempo já que era uma promessa vazia. Era uma promessa que vinha muito tempo se arrastando e não acontecia. E assim, o André pegou, colocou debaixo do braço esse projeto, levou para o governador e o governador nos ajudou, sabe? Então, a gente fica feliz de fazer parte, de estar fazendo parte dessa parte da história do Vale do Ribeira. E assim, outra situação também que a gente espera muito é a questão do saneamento básico, gente, sabe? Com a privatização da Sabesp, a zona rural hoje, ela tem uma dificuldade muito grande com a questão de água. Por quê? Eu tenho alguns bairros lá que no decorrer do ano eles têm a necessidade, eles passam... Em todos os municípios. Eles secam, sabe, os poços, esses poços de caipira que fala, né, aberto no braço ali mesmo, e eles secam, né, e as pessoas têm essa dificuldade, fora a questão do saneamento básico, né, a rede de esgoto, como que faz? Vai jogar céu aberto, vai poluir vai fazer aquelas fossas negras que eles fazem, vai poluir o lençol freático, é uma coisa complicada. E com esse investimento que é até 2029, né, que está na programação
de atender toda essa área rural, vai ser uma coisa maravilhosa, né? Vai dar dignidade ao homem do campo, ao pessoal que estão trabalhando ali, que estão produzindo, e a gente vê que a natureza agradece. E a saúde também. A saúde principalmente, né, gente? Daniel Moura. E continuando falando do meio ambiente, a gente vê na formação do Estado de São Paulo o desenvolvimento das regiões. Então, nós temos aqui na região da Grande São Paulo os complexos industriais, nós temos regiões que a agricultura foi o que mais se desenvolveu. A região do Vale do Ribeira sempre ficou com a questão muito preservada, o que no passado era até meio mal visto, mas hoje, uma mudança da economia, hoje a gente está falando de economia verde, de desenvolvimento sustentável, isso passou a ser, acho que, um grande ativo para a região. Queria saber como que o consórcio está trabalhando essa questão do desenvolvimento social e econômico aliado com a preservação do meio ambiente, que é esse grande ativo da região do Vale do Ribeira. Então, e a gente tem trabalhado na questão de projetos. O mais novo projeto que a gente está lançando dentro do consórcio hoje é aquela questão da licença ambiental regionalizada, né? Que a gente vai escapar um pouquinho da CETESB ali e nós mesmos vamos gerenciar essa questão do licenciamento, para poder ser mais ágil, né? Para você poder trazer aquelas pessoas que querem investir na sua cidade, poder investir, porque você veja bem, você vai fazer uma vala vai fazer uma vala para escoar uma água lá de um bananal, você tem que pedir autorização para a CETESB, aí demora demais. E aí quem perde é o produtor, né, o bananicultor ali. Então, a gente tem essa preocupação também de trazer essa situação. Também tem a questão, você falou de preservação. Nós não podemos esquecer nunca que quando teve a crise hídrica no estado de São Paulo, sim, nós fizemos o transbordo de Juquiá, do rio Juquiá para cá, para São Paulo, né? Então, foi o Vale do Ribeira que socorreu o estado de São Paulo quando nós estávamos com aquela crise hídrica, né? Então, essa preservação ela é importante, mas também que tenha o retorno, que hoje tem através do CMS Verde e dos investimentos todos que estão sendo feitos, né? Olha, nós estamos hoje com Conexão Paulista falando sobre o consórcio do Vale do Ribeira. Temos o prazer de receber aqui o presidente Wagner Costa. Vamos para um último intervalo. Para o último bloco, é rapidinho, a gente volta daqui a pouco. Conexão Paulista está de volta hoje com o nosso convidado, Wagner Bento da Costa, presidente do Codivar, o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira e Litoral Sul. Pergunto ao senhor, em relação à infraestrutura, a você, melhor dizendo, quais são as praças agrícolas mais importantes, os produtos mais importantes do Vale do Ribeira e todo o Litoral Sul? E como é que está a infraestrutura? Como é que faz a circulação de todo esse transporte desses produtos agrícolas? Então, a nossa maior produção é de banana, né? É banana, Pariquera hoje é plantas ornamentais. Nós somos o maior produtor de lúpulo, né, do Brasil e o maior produtor de mexerica também, né? Tem outras produções, mas são de menor nível, né? Agora, essas são as maiores. As estradas para escoar essa produção, a maioria das estradas são estradas de terra ainda, né, dos municípios. Só algumas que são intermunicipais ou aquelas SPs, e elas são pavimentadas, né? São bem conservadas. São essas vicinais. São vicinais, são bem conservadas. Porém, eu acho que nessa área ainda nós vamos ter que investir bastante ainda para poder estar escoando, né, as produções. E falando em estradas, né, tem uma história muito bacana na questão da BR-116.
O Hospital de Pariqueraçu ele foi inaugurado, né, que foi um grande investimento que foi feito na época de Mar Pereira de Barros. Ele foi inaugurado em 1950. E a BR-116, ela foi inaugurada no dia 18 de março de 61, pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Foi aí que o primeiro presidente desceu em Pariqueraçu, né? Na época nós tínhamos um aeroporto em Pariquera, né? Desceu dois aviões de pequeno porte lá para descer, para inaugurar a BR-116. E a BR-116 foi um grande avanço para o Vale do Ribeira, para ele desenvolver também. Porque o projeto inicial era para ele passar no Alto Vale. E aí ele desceu para o Vale do Ribeira. Então, se hoje a gente reclama que a gente está meio afastado assim imagine se fosse para lá a BR-116. Então, né, seria muito prejudicial para nós, mas graças a Deus foi ali, e o Vale do Ribeira hoje é uma referência e uma região importante para o estado de São Paulo. E vocês exportam também parte dessa produção? Sim. De todo o Côte d'Ivoire? Sim. Nós temos no mês de maio a maior feira de bananicultura da América Latina, que é a FEBanana, né? Acho que é a 14ª que vai ter agora em Pariqueraçu, né, se eu não estou enganado. E ali vem de todos os países, Paraguai, Colômbia, Argentina, né? Então, é a maior feira de bananicultura da América Latina. O pupunha é exportado também, tem a questão das plantas ornamentais, se eu não estou enganado é Paraguai, Colômbia, eles exportam bastante nossas plantas de Pariqueraçu. E os demais é lúpulo, né? A gente sabe que o lúpulo é geralmente aqui do Chile, que nós brasileiros comprávamos deles ali do Chile, né? Hoje tem o lúpulo no Vale do Ribeira e nesses países a produção era uma produção só por ano. Lá em Pariquera são 3 safras por ano. Então, é um negócio muito bacana que eu nem conhecia o lúpulo, né? E só conhecia na garrafinha, na latinha, né? Agora não, agora eu conheço essa planta. Daniel Muri, você que já esteve lá diversas vezes, inclusive no Petar. Aproveitando até essa questão do lúpulo que você estava falando, a produção de cerveja no Brasil aumentou exponencialmente nos últimos anos, então acredito que isso também... Nós temos uma colaboração também, Pariquera tem a colaboração nessa E a outra questão que eu queria trazer é que um produto lá, falando disso, um produto da região que ganhou um prêmio, que foi o café Ozico Pereira de Barra do Turvo, que foi a melhor pontuação num ranking feito aqui pelo governo do estado, foi o café mais premiado. Queria saber qual pode ser a contribuição do estado para que outros produtos também conquistem esse know-how, porque ele, até onde eu vi, ele é exportado para fora também. Sim. Como um café de primeira linha. Como fazer esses outros produtos também, o que o consórcio pode contribuir para isso? E eu posso comprovar que é um café maravilhoso, gente, de alta qualidade. Vai deixar a gente com água na boca. Ele é de alta qualidade, é um café que não fica a desmerecer de nenhum outro café aí, de Minas Gerais ou aqui do interior de São Paulo. E respondendo sua pergunta na questão do que o Côte d'Ivoire pode fazer, é essas questões. É fomentar aquilo que a pessoa tem de melhor na agricultura e, através disso, você valorizar aquela questão de você tá colocando o valor agregado no seu produto, né? E é isso que a gente faz, é capacitar os municípios para que muitas vezes a pessoa faz de uma maneira meio artesanal, mas não tem o pensamento de vender para fora, de exportar. E isso aí a gente dá essa capacitação através das câmaras técnicas para preparar as pessoas para estar com o pensamento para frente para poder vender, né? E uma dessas situações é as plantas ornamentais, né? A partir do momento que veio aqui para a Lesp, né, nosso deputado André do Prado trouxe essa lei para cá, você fomenta esse produto, né? Inclusive o governador Tarcísio já sancionou a lei, então hoje é lei,
estadual, né? A questão da capital das plantas ornamentais. E tem outro produto também que o nosso presidente das comissões de turismo, Paulo Correa Júnior, que é nosso deputado também, com referência para lá no Vale, ele trouxe aqui para a Lespe. Foi até motivo de críticas, né, por algumas páginas jornalísticas, a questão do buraco quente. O buraco quente, gente, é um lanche como o Bauru. Né? Carne louca. Que é com carne moída, né? Sim, é com Nosso X do Rio Grande do Sul, que a gente falava na época que ele trouxe o debate, né? Sim, então, eu vejo assim, para um município igual Guarulhos, não tem tanta importância, mas um município pequeno igual o nosso, que na década de 60, ele foi um fomentador de desenvolvimento, né? Atraiu emprego, renda para aquelas pessoas que fabricavam esse lanche. Eles sabem o valor que isso tem, não só patrimonial, né? Como é do nosso patrimônio de Pariquera-Sul, mas também como ele ajudou na época, né? Na década de 60, da década de 60 para cá. E aí eu falei, deputado, leva lá na Lespe, vamos fazer esse projeto, né? Tem a cidade do sorvete, tem a cidade do ovo, tem um monte de cidade, né? Então, para essas cidades pequenas, é importante você tá difundindo, né? Você valorizando a produção, a sua cultura, né? E o deputado falou assim, e agora? Eu falei, nós vamos fazer do limão a limonada, você pode ter certeza. E aí a gente foi lá no lugar onde que eles preparavam, né, o lanche lá, mas ficaram felizes. O Luiz e a Andréia, que são proprietários lá da lanchonete lá, eles falaram assim, mas vamos gravar com nós, nós vamos gravar com vocês hoje e vocês vão ficar conhecidos no Brasil agora, pela lanchonete do Buraco Quente aqui. Então, é um negócio que, assim, é maravilhoso. Mas nós precisamos do apoio do deputado, nós precisamos do apoio do governador, para que isso desenvolva e a gente desenvolva a nossa cultura e nossa região. E parece não, mas é um negócio importante. Tem alguns projetos lá, que alguns prefeitos foi dada a ideia para eles fazer isso mesmo, buscar informação primeiro, levanta o número para você trazer aqui para a Lespe, através de algum deputado, para que apresente esse projeto de lei e você seja conhecido também. Priscila. Presidente, o senhor deu vários exemplos que mostram e comprovam, e a gente sabe muito bem, principalmente quando a gente conversa com os deputados aqui na Lespe, com o presidente André do Prado, ou até mesmo com o governador Tarcísio de Freitas, a importância do diálogo. E os senhores, frente a um consórcio que engloba tantos municípios, e municípios que representam muito na vida da população, a gente sabe que o diálogo inicial é o com a população. Como é que o senhor analisa o diálogo do senhor prefeito com a população e o diálogo do consórcio com a população, que acredito eu seja um pouco mais macro, né? Quando o consórcio pensa em 28 municípios. Sim. E é importante a sua pergunta, Priscila. Por quê? Porque, querendo ou não, nós somos o elo de ligação, né? Do município, que fica na ponta lá, até o governador. Sim, até o palácio. E a gente fica feliz porque o governador nos ouve. Ele escuta nossas demandas, sabe? Isso que a gente fica mais feliz. Igual essa questão que o governador está fazendo como que é? Itinerante? A caravana itinerante. Essa caravana itinerante que ele está levando para as regiões e sempre... Superação, né? Não, ele leva secretarias, o gabinete 3D, né? Exatamente. Isso é importantíssimo. Por quê, gente? Porque cada prefeito tem uma demanda. Mas no frigir dos ovos, vamos dizer assim, é as mesmas dificuldades que eu tenho, é do prefeito daqui da região de Jabuticabal, é da região lá de Presidente Prudente. Né? A gente se cruza nossas dificuldades. E isso que o governador está fazendo, juntamente com a Lespe, né, que a Lespe acompanha também, é importante, aqui, porque né? você escuta, né? Você dá voz à população. Isso aí é uma situação muito importante. Eu vejo que esse encurtamento de relação que está havendo hoje no Estado de São Paulo
É importante, viu? E assim, isso só tem a desenvolver e crescer mais a confiança que a gente tem na gente político, né? O programa está quase chegando ao fim. Perguntas curtinhas. Qual que é o seu maior feito nesse biênio no Côte d'Ivoire? Foi a questão do ICMS verde. Ainda no ICMS verde, a importância da parceria Alesp Consórcio. Faz toda a diferença, né, gente? Os prefeitos, eles se sentem mais seguros, né? A questão porque eles têm voz, né? E com isso encurta muito a questão de você poder pedir algo e assim a velocidade que os deputados conseguem nos ajudar através que muitas vezes não é nem recurso, tá, gente? Muitas vezes é uma parte burocrática que precisa resolver lá no DR. O deputado vai lá e resolve lá pessoalmente. E a população reconhece? Sim, reconhece. Daniel. Paulista sai daqui, vai lá para a Chapada dos Veadeiros, dos Guimarães, do Jalapão e talvez não vá aqui para o Petar. Faz um convite para o pessoal. Então, você que gasta seu dinheiro em regiões lá, gente, que é em outros estados e mora em São Paulo, por favor, vou fazer um apelo para vocês. Venham conhecer o Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é maravilhoso, tem tudo que outras regiões têm também, mas com um agravante, né? É mais bonito. E vale a experiência. Vale a experiência. Então tá bom, esse Conexão Paulista chega ao fim. Eu agradeço ao presidente Wagner Bento da Costa, presidente do Côte d'Ivoire, o Conselho Intermunicipal dos Municípios de toda a região do Vale do Ribeira e também do Litoral Sul, prefeito de Pariquera-Sul. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Renato. Obrigado, Priscila. Obrigado, Daniel. Para nós foi uma honra estar com vocês aqui hoje. Nossa. Time, Priscila, Daniel, muito obrigada. E também a todos os nossos técnicos. Muito obrigada. Você já sabe, né? Conexão Paulista, você pode nos ver todos os dias, sempre na TV aberta, na internet, pela Rede Alesp, a serviço do cidadão. Sempre neste trabalho do Legislativo Paulista ao seu alcance. Até mais e obrigada pela audiência.